conferiu lá ou faltou alguma, pode ir lá no meu canal do YouTube que tá tudo lá, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre solidão e solitude e como lidar com cada uma delas, né? Como lidar com a solidão, né? E como desenvolver, né, a solitude. Então, eu vou estar explicando um pouquinho melhor pra vocês. A gente faz naquele mesmo esquema, tá? Vocês podem mandar pergunta e aí no final eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Então, pra começar, eu queria ler uma frase de Jung que diz: sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Por que eu escolhi essa frase pra gente começar? Porque quando a gente fala tanto de solidão quanto solitude, a gente tá falando de vínculos, né? E aí, quando a gente pensa em vínculos, a gente geralmente pensa o quê? Na sua relação com alguém de fora, né? Quando a gente pensa em vínculo, a gente logo pensa nisso. Eu e o outro, né? Como eu me relaciono com alguém. Só que o nosso vínculo é definido a partir de uma coisa anterior, que a gente não para muito pra pensar, até porque a gente não é muito incentivado. E é basicamente o que a terapia, o processo terapêutico gera, que é a gente entender o nosso vínculo com nós mesmos. Nós nos vinculamos com nós mesmos o tempo inteiro. Então, pra gente falar de solidão e solitude, a gente vai ter que falar sobre vínculo interno e vínculo externo. E começar a entender e acolher e desenvolver um pouco mais esse tipo de reflexão, tá? Por quê? Ai, gente, desculpa. Um monte de gente entrou e eu não falei. Desculpa, é porque paralisou ali os comentários. Por que é importante a gente entender que existe o vínculo interno e o vínculo externo? Porque o nosso vínculo interno, que a gente desde muito novo aprende a abandonar, a não se importar, a rejeitar, né, por diversos motivos, é o que define, no fim das contas, o nosso vínculo com o outro. A gente tá o tempo todo projetando nas pessoas, né, o que a gente sente aqui dentro, como a gente se vê, como a gente se percebe. Eu fiz até uma live falando bastante, né, sobre essa questão da autoimagem, e realmente, gente, se eu posso ter um monte de pessoas me amando, demonstrando afeto, né, cuidando de mim, se importando comigo, se eu não tenho uma boa autoestima, né, se eu tenho uma baixa autoestima, uma fantasia emocional de que tem alguma coisa de errado comigo, de que as pessoas, às vezes, um trauma, né? De que as pessoas vão me abandonar por ter vivido algum tipo de abandono, ou de que as pessoas vão me rejeitar por ter vivido em uma família muito crítica, de muita comparação, de muita desqualificação. Isso não vai adiantar essas pessoas me darem, porque eu não consigo absorver. É como se a minha verdade, a verdade que eu vivo dentro de mim, ela é primeira do que a realidade. Né? Então a minha verdade interna, ela se impõe à realidade. Então muitas vezes essas pessoas, né, que se sentem muito, muito, muito solitárias, na verdade tem algumas pessoas que querem, se importam, né, e querem estar juntos, e essa pessoa tem uma dificuldade de confiar, de acreditar, né, de que realmente existem pessoas que querem estar com ela. Então, solidão se inicia na nossa relação com a gente. Qual é a diferença básica? Depois eu vou falar bastante de solitude, tá? Mas qual a diferença básica entre solidão e solitude? Solidão fala sobre eu me sentir sozinho, né? Aonde muitas pessoas, né, gente, podem viver numa casa cheia, podem ter muitos amigos e se sentirem solitárias. Isso não define. Se sentir vinculado, se sentir visto por alguém, se sentir íntimo de alguém, não tem a ver com estar no mesmo espaço que essa pessoa, né? Tem a ver com você ter, de fato, uma troca sincera, né? Uma troca profunda, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a diferença é essa, não fala sobre companhia, fala sobre sensação, sentimento. E inicia-se pela nossa autoestima. A solitude fala do quê? De um momento em que eu posso estar só comigo mesmo e me sentir bem, seguro, tá tudo bem. Eu nem me sinto ameaçado nas minhas relações externas por estar comigo mesmo, né? E nem me sinto mal por estar só comigo mesmo, porque eu já tenho uma relação boa comigo. Então, assim, eu escolhi esse tema porque a gente tá passando por um momento em que muitas pessoas, né, ou vão estar realmente sozinhas, né, dentro de casa, ou vão estar com algumas pessoas dentro de casa que às vezes não tem um vínculo tão íntimo e tão profundo, porque acontece,
né? Às vezes a pessoa, você tem uma intimidade, uma profundidade com alguém do trabalho, com algum amigo, e aí eu não tô tendo esse contato todo, posso estar ali com pessoas, né, da família que às vezes eu não tenho tanta intimidade. E, gente, uma coisa que adoece a gente, porque isso fala sobre uma necessidade básica humana, é a solidão, né? Muitas pessoas já vivem a solidão. Eu acho que a solidão é um dos piores males que a gente tem, assim, né, da década. É a solidão. Muitas pessoas são solitárias e muitas pessoas buscam a terapia por se sentirem solitárias. Antes de existir quarentena, isolamento, é como eu falei, as pessoas podem estar indo pro trabalho, podem estar na academia, podem ter grupos de amigos e ainda assim se sentirem muito solitárias, né? E aí eu acho que esse isolamento pode agravar. Então é um momento pra gente repensar, pensar o que é a solidão, como que a gente participa da nossa solidão, como que a gente participa para estar solitário, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, e como a gente pode desenvolver uma saúde na solitude pra gente se sentir bem com nós mesmos, ter momentos agradáveis com nós mesmos e nos sentir ok nessa situação, conseguir ter um pouco mais de leveza, né? Como eu já falei em todas as lives, né, gente? O fato da gente poder desenvolver coisas boas não quer dizer que vai sumir as coisas ruins, né? Mas é importante que a gente agora se desenvolva. Busque saúde, autodesenvolvimento, melhora da nossa autoestima, da nossa autoimagem, para que a gente possa passar por esse momento de uma forma um pouco mais saudável. Então vamos lá, solidão. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Como eu falei, inicia-se por nós. Então, esse olhar que a gente tem por nós, a forma que a gente se trata, você vê, muitas vezes no dia a dia a gente tá correndo, tá indo pro trabalho, tá, né, o dia inteiro fazendo um monte de coisa, cuidando de filho, de pai, mãe, enfim, a vida de cada um tem suas correrias, né? E a gente não é educado a desenvolver uma relação com nós. Muito pelo contrário, né? O que a gente é educado é o externo que é importante, né? Então, vamos, sei lá, desde exemplos pequenos, vamos dizer, mais superficiais. Vamos dizer assim, a criança tá num parquinho e tem um brinquedo dela, né? E aí, geralmente, o que o adulto fala? Ela fala, não quero emprestar. O que o adulto fala? Tem que emprestar. Que coisa feia você não emprestar. Mesmo que ela não queira. E aí, gente, eu não tô falando que é porque as pessoas têm que aceitar e ensinar a criança a ser egoísta. Não. Mas o fato da criança, às vezes, não querer, não quer dizer que ela vai ser egoísta futuramente, né? Precisa ter um trato, né? Um equilíbrio entre a necessidade da criança e a necessidade externa. Se você só aprendeu que a necessidade externa que é importante, esse distanciamento emocional de nós mesmos se torna uma coisa cada vez maior. A gente vai vivendo cada vez mais pro mundo, pro externo, pro que o outro quer, pro que o outro pensa, pro que o outro precisa, pro que não tem fim. Não tem fim, porque as pessoas sempre vão querer precisar de alguma coisa, as pessoas sempre vão... E eu? Então, assim, não é uma questão de ser egoísmo, né? Egoísta. Muita gente tem medo de ser egoísta, né? Ah, não, mas se eu disser não, eu vou estar sendo egoísta. Ah, se eu pensar em mim, eu vou estar sendo egoísta. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo egoísta. Veja, a gente tem que ter um equilíbrio. Se a gente só fizer pelo outro, entenda que você vai estar se abandonando. E aí, quando a gente se abandona, quando a gente está distante da gente, quando nós somos os primeiros a falar indiretamente, a partir das nossas atitudes, a partir da nossa energia, da onde a gente gasta a nossa energia, se nós somos os primeiros a falar que a gente não tem importância, veja, a gente sempre vai se sentir inseguro nas relações. Sempre. Porque a gente não se dá valor, a gente não sente que a gente de fato tem valor. Então, para que a gente trate a solidão, o primeiro passo é desenvolva um vínculo com você. Olhe pra você, gaste tempo com você, invista, né? Eu falo muito assim, terapia é investimento, é autoinvestimento, leia, né? Vá atrás de pessoas, hoje tem tanta gente na internet falando sobre saúde emocional, né? Se olhe, busque ajuda, cuidado, porque inicia pela gente, né? Então, primeiro a gente tem que se sentir no direito de ser amados, é importante o suficiente, né, para que o outro se importe, para que o outro faça alguma coisa por mim, né, em vez de ficar só na ansiedade de eu fazer por ele e tá sempre atendendo a demanda do outro e às vezes não ter dificuldade de atender essa demanda para mim. Ressignificar traumas do passado. Então, assim, tem uma neurose, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que a gente chama de não confie, que basicamente é o quê? Pessoas que tiveram relações muito destrutivas num primeiro momento da vida ou até durante a vida teve às vezes um trauma, uma vivência muito ruim de abandono, de abuso, de violência, né? E acaba sentindo essa ordem, né? Essa mensagem muito forte,
Não confie no mundo, não confie nas pessoas. Ou seja, a partir de um trauma, a partir de uma vivência, eu generalizo pro resto. E aí eu me fecho. E aí a gente precisa trabalhar isso, porque assim, o mundo ele é um mundo. Ele vai ter pessoas realmente que vão nos maltratar, ele vai ter pessoas que vão nos machucar, vai ter pessoas que vão nos desqualificar, mas também vão ter pessoas que vão nos acolher, que vão nos ajudar, que vão se importar, né, que vão ter troca, né, ou seja, vão querer te dar e vão sentir prazer em te dar amor, afeto, atenção, cuidado. O mundo é o mundo. Se a gente se fecha, né, eu sei, gente, que isso não é uma coisa simples, mas é isso, a gente tá na vida pra se desenvolver, né, pra não ficar vítima eternamente daquele passado, porque eu acho que pior do que o abuso, do que o abandono, né, que a gente pode ter sofrido durante a vida, é a gente ficar refém disso o resto da vida. Então, assim, a gente ressignificar isso, entender que o nosso olhar, né, pode... Isso daqui é uma questão dele, chorar, botar pra fora, ressignificar, pra que você tenha a chance de viver outros vínculos. E aí uma coisa que eu costumo falar é responsabilidade. A gente tem que trazer pra gente a responsabilidade de bons vínculos, né? Que aí é uma outra forma da gente viver a solidão, é o quê? Eu posso me fechar, ser uma pessoa mais tímida, mais isolada, e etc. Ou eu posso viver uma solidão em conjunto. Muitas pessoas são casadas e são solitárias. Muitas pessoas vivem numa casa cheia de gente e é solitário. Muitas vezes a família tem uma dificuldade de se expressar. Muitas vezes é uma família muito com segredos, então nada pode ser falado, né? Muitas vezes as expressões dessa pessoa foram muito reprimidas, né? Então a pessoa começa a viver em conjunto, mas viver em solidão. E aí isso fica como uma referência, a gente naturaliza isso como referência de vínculo. E aí a gente cresce e vai pra vida com essa referência, achando que vínculo é isso, né? Tudo bem essa pessoa não querer falar pra mim, né, sobre ela, não abrir espaço pra que eu fale sobre mim. Tudo bem essa pessoa não cuidar de mim, sabe? Aí você vai ter uma referência muito distorcida do que é vínculo. Vínculo é muito mais, gente, do que companhia. Vínculo é a gente poder falar de uma forma onde a gente se sinta seguro sobre os nossos medos, as nossas dores. É muito fácil a gente ser amado, né? No que a gente tem de bom, quando a gente tá feliz, quando a gente tá fazendo alguma coisa pelo outro, quando a gente, sei lá, né? Tá ali, tem alguma coisa pra oferecer pro outro. Agora, o amor verdadeiro, ele atende, ele sim, existe nisso, né? Da gente poder dar ao outro, mas ele também fala sobre a gente ser aceito nas nossas dificuldades, nos nossos medos, ou seja, eu não preciso ser forte, né, nos nossos erros, eu não preciso ser perfeito. É claro que são erros e erros, né, e então assim, eu tô falando sobre uma questão dentro da saúde, né, não tô falando de uma relação abusiva que a pessoa só erra, isso não é uma relação boa, é ainda assim uma solidão. Né? Eu tô falando sobre erros cotidianos, dificuldades cotidianas. O amor fala sobre a gente também ter paciência, persistência em alguns pontos, né? Então, o vínculo, gente, é uma coisa mais profunda, onde as pessoas realmente se mostram. E tem muita gente que nunca se mostrou na vida, nunca. E aí a questão é que não é porque agora ela tá se sentindo isolada, porque na verdade ela sempre foi solitária. Não é agora que ela tá se sentindo solitária, porque na verdade ela sempre foi solitária. A diferença é que ela passou a vida inteira se distraindo disso, né? Vivendo no trabalho, na rua, fazendo um monte de coisa, e ela realmente nunca teve essa conexão profunda, nem com ela, nem com o outro. Né? Então, essa situação ela só tá evidenciando uma coisa que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. A solidão é uma coisa muito presente, né, na vida das pessoas. Então, uma outra forma da gente viver a solidão é exatamente essa, em conjunto, só que sem vínculos profundos, né? Vínculos mais banais, mais utilitaristas. Então, assim, existe ainda a questão da condição de amor, que é o quê? A gente, com a nossa criança ferida, a gente chama de criança ferida o quê? Parte, né, de coisas que nos machucaram, que nos traumatizaram, que não ficaram resolvidas. E isso deixa aqui dentro, né, uma ferida. E aí essa criança ferida, ela se adapta, ela aprende uma forma para ser amada. Então, às vezes, tem algumas pessoas que se sentem amadas por ser úteis, tem algumas pessoas que se sentem amadas por ser fortes, ou seja, dar conta de tudo. Tem pessoas que se sentem amadas por ser agradáveis, então tá o tempo todo agradando. Existe todos os tipos, né? Tem pessoas que buscam o perfeccionismo, né? Então, o que tá por trás dessas condições,
para ser amado, né, é a baixa autoestima, é o trauma, é o medo, é a tristeza, é a ferida. E aí a gente pega uma situação como essa, aonde você não pode estar presente. Tem muita gente que tem essa sensação, né, que se eu não tô lá com a pessoa tá me vendo, eu tô convivendo com ela, eu passo a não ter mais importância. Isso é uma condição de amor, é uma fantasia, né, de que eu só sou amado se eu tiver presente na frente da pessoa, né? Então a gente precisa ressignificar isso. Por quê? Porque os vínculos não falam sobre estar junto ou não. É claro que quando a gente pode, né, gente, dentro de um vínculo, afeto é uma coisa muito legal. O toque, o abraço, o beijo, tudo isso é muito legal, é importante. Mas não é só isso que desenvolve um vínculo. Um vínculo é exatamente essa profundidade, essa troca, né? Onde uma hora eu posso ser apoiada e uma hora eu sirvo de apoio, né? Então, para que isso exista, eu preciso mostrar para o outro, eu preciso pedir. Uma coisa que o vínculo fala muito é pedir, é não ter medos, vergonhas, né? Quando a gente se sente muito seguro, é engraçado que aí a gente fala, né? A gente não tem medo de falar do nosso erro. Quando a gente sente que aquela pessoa verdadeiramente tá ali pra acolher a gente, tá ali pra cuidar, pra nos aceitar, a gente não fica com medo. Ah, Adri, mas eu nunca tive uma relação assim, nunca tive uma pessoa que... Tá bom, infelizmente às vezes isso acontece. Aí, o que a gente tem que fazer? Não pode generalizar. A gente precisa um pouco olhar pra gente, trabalhar a gente, pra que a gente se sinta merecedor de vínculos assim. E tá atento, e mudando as nossas relações, né? Adicionando novas pessoas. Às vezes na terapia as pessoas falam assim, caramba, aquela pessoa que eu sempre botei mais de escanteio, eu tô vendo agora que é a pessoa que mais tá ali pra me dar alguma coisa, tá mais ali tá mais interessado, ou que não me julga e etc. Eu tô me aproximando daquela pessoa, porque quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente muda a nossa autoimagem, quando a gente se sente merecedor, a gente começa a atrair mesmo as pessoas, né? Assim como quando a gente não se sente merecedor, quando a gente tem um monte de condições pra ser amado, porque a gente é inseguro, a gente também atrai pessoas abusivas, a gente atrai pessoas que estão ali, né, realmente pra se aproveitar, pra me maltratar, pra me ameaçar. Então, quando a gente fala de atração, não é uma coisa mágica, gente, como se fosse uma energia mágica que acontece. Não. A gente transforma essa autoimagem e essa autoestima em atitude. Então, quando alguém, por exemplo, fala uma coisa que eu não gosto, eu coloco um limite. Quando eu tô precisando de alguma coisa, eu peço. E quando eu tô sentindo alguma coisa, eu falo. E aí isso traz permissão para que o outro também fale. E aí ali começa uma troca, né? Então, não é uma coisa mágica, é atitude, é ação. Essas coisas a gente capta inconscientemente. A gente nem sempre tá pensando, ai, essa pessoa tá fazendo isso. Não, às vezes é uma coisa inconsciente. A gente inconscientemente vai sentindo isso, né, nos vínculos e nas relações. A gente sente até onde a gente pode ir com uma pessoa, a gente sente o vínculo, né, a intimidade que a gente tem com cada pessoa. Tem gente que a gente se sente, essa pessoa aqui é mais pra, né, sair, bater papo mais superficial, essa pessoa é uma relação mais profunda, etc. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que estar prestando atenção em relação à solidão, tá? Onde a gente tem que primeiro cuidar da nossa relação com a gente, né? Para que a gente esteja cada vez mais seguro em receber do outro, focar e dar mais energia para essas relações que têm e que querem nos oferecer. Então, assim, a gente não tá na vida para convencer alguém de nos amar. A gente tá na vida para trocar. E aí, veja, a gente não tem esse poder de convencer, né? Por que muitas pessoas ficam em relações ruins? Tem uma fantasia de que se eu não sou boa o suficiente, quem sabe se eu convencer aquela pessoa a me amar, aí eu passo a ter valor. Gente, isso é uma armadilha, é uma armadilha. Porque mesmo que você convença aquela pessoa a te amar, veja, aquela pessoa não teve uma disponibilidade real de estar ali porque ela quer, por uma escolha dela. Então, mesmo que ela esteja numa relação com você, essa relação ainda vai ser falha, essa relação vai ser distante, ou vai ser uma relação de abandono, não sei. Mas você vê que às vezes na carência de ter alguém, a gente acaba entrando numa relação de solidão, né? Então, eu acho que esse ponto é muito crucial, a gente perceber se a gente já vive vínculos de relação, de solidão. Por que as pessoas têm muito medo, que é um pouco do paradoxo, né? Por que as pessoas têm muito medo, por exemplo, de se divorciar de uma relação que é solitária, onde não tem vínculo? Por medo da solidão. Então, eu tenho medo da solidão e eu mantenho nesse vínculo que disfarça a minha solidão, aonde eu sou solitária. Isso acontece demais, demais.
né? Então, e aí a gente depois, nessa situação, tira trabalho, tira amigo, tira diversão, tira lazer, tira um monte de coisa e fica mais evidenciado isso, né? E aí por isso as pessoas estão ficando muito ansiosas, estão ficando se sentindo solitárias, etc. A gente tem que estar atento a essas coisas então, tá? Então esses são alguns pontos, tá? Da solidão que eu achei importante trazer pra vocês. É difícil mesmo. Eu não sei seu nome, porque é só FJ, né? Mas é difícil mesmo, eu entendo. Às vezes, gente, a gente passa uma vida inteira aprendendo, né? A nos relacionar com nós mesmos de uma forma e se relacionar com o outro, com as pessoas de uma forma. Então, assim, eu sempre falo que a gente mudar exige realmente muito investimento. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, e aí isso eu garanto pra vocês. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Com certeza. Tá? As relações podem mudar, você pode mudar seu tratamento com você, né? A gente só precisa querer, buscar, agir. Nada vem de graça na vida, né? A gente tem que... Eu sempre costumo falar assim, que a autoestima é uma coisa que a gente conquista, né? É difícil a gente desenvolver a autoestima, né? Assim... por nada, né? Muitas vezes tem algumas pessoas que têm famílias mais amorosas, mais nutritivas, etc. Mas a gente tem que lidar com as questões sociais, por exemplo. Então a autoestima é uma coisa que a gente tem que conquistar, a gente tem que buscar, a gente tem que investir na gente, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter tempo pra se olhar, né? É difícil, não vem realmente assim de graça, mas tudo é possível, tudo é possível. Depois eu vou estar lendo, tá, gente? Todos os comentários. E aí, solitude. Quando a gente fala sobre solitude, é o quê? É exatamente a gente poder estar e ter momentos sozinhos. Porque, olha só, quanto mais solitário a gente se sente, mais ansioso a gente tem em estar, mais ansioso a gente fica em estar na companhia e na presença de outras pessoas, né? É muito forte isso. Eu falo até por experiência pessoal. Teve uma fase na minha vida em que eu tinha muita angústia de ficar sozinha. Muita angústia de ficar sozinha. Hoje eu moro sozinha. Mas eu tinha muita angústia de ficar sozinha, assim, de vontade de querer sair correndo, sabe? Me dava um aperto no coração, me dava uma angústia, um sentimento de que, não sei, né? De alguma forma, alguma coisa muito ruim ia acontecer. E aí, a minha vontade era sair correndo de onde eu tivesse, né? E aí, foi uma construção, né? Eu fui tendo que trabalhar a mim mesma, a minha autoimagem, a minha história, o meu cuidado comigo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, né, gente? Nossas atitudes falam. Qual é a mensagem que a sua atitude está falando? Então, o que você tem feito, né, no seu dia? Você tem feito coisa só pro outro? Você tem cuidado de você? O que você tem feito por você? O que sua atitude fala? Porque se você passa o dia sem cuidar de você, sem fazer nada por você, o que sua atitude está falando você não é importante. Né? Você não é bom o suficiente, você não merece ser cuidado, ser amado. E aí, como eu falei lá no início da live, a gente tem que começar pela relação com a gente. Então, quando a gente fala sobre a gente desenvolver esse espaço de solitude, que é o quê? Eu estou fisicamente sozinha, mas eu não me sinto sozinha nem por mim mesmo, né? Porque eu não estou abandonada por mim, nem nas minhas relações com os outros. Então, amigos, né, família, ou seja lá quem for, podem não estar aqui presencialmente, mas eu me sinto amada por eles. Eu sei que eu sou importante, eles são importantes pra mim. Eu sei que eu posso passar a mão no telefone e ligar e falar e que eu vou ter ali eles pra me apoiar e vice-versa, né? Dri, mas eu não tenho, gente. Realmente, infelizmente, isso acontece. Tem muita gente que nasce em algumas famílias que são extremamente abusivas, abandonadoras, que rejeitam. Isso é uma realidade, né? Não dá pra gente fechar os olhos pra isso, achar que família é uma coisa maravilhosa, incrível. Nem sempre, infelizmente, nem sempre. Então, se você hoje não tem uma pessoa para contar dessa forma, busque, procure, né? Invista em outras relações, se abra para outras pessoas, porque às vezes é um conhecido, é um colega que você ainda nem é muito amigo, mas se abra. Veja a atitude daquela pessoa. Pô, aquela pessoa ali é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que se interessa pela vida dos outros, é uma pessoa que seria legal pra eu ter uma relação. Olhe pra atitude da pessoa, porque isso vai te dar um sinal. Se às vezes aquela pessoa é uma pessoa que pode se tornar uma amiga, né? Então fique muito... assim, a gente precisa ter uma atitude sobre isso. Se a gente ficar só com uma sensação de...
mas eu nunca tive, eu nunca vou ter e etc. A gente não consegue fazer nada em relação a isso. E eu não tô querendo diminuir a dor de ter nascido numa família que não te deu. Porque isso realmente é uma crueldade, é muito ruim, né? Mas isso faz parte da vida. E a gente pode ter uma atitude diante disso? Pode, pode. Primeiro, se distanciando das pessoas que são abusivas, né? As pessoas... E eu tô falando, gente, de atitudes muito... realmente muito destrutivas e de forma muito consistente, né? Não tô falando, às vezes, de uma pessoa que só fez um errinho ali, não é pra gente ser intransigente, não é a intenção, né? Eu tô falando sobre coisas muito graves, né? Primeira coisa, a gente precisa se proteger, ter uma atitude de proteção dessas pessoas para que a gente possa passar a confiar de novo nos vínculos em outras pessoas, né? Então se proteja e seja ativo nessa procura. Fale sobre você, troque com uma pessoa que você acha, né? Eu faço muitas palestras na Brasal, é uma empresa de construções, e aí eu faço muita palestra para muito homem, né? Não tem, assim, não tem gênero, né, gente? Solidão é para todo mundo, muitas pessoas se sentem solitárias. Mas sempre foi um desafio, assim, sempre falar para muitos homens, né? Então, às vezes, chegava a falar para 60 homens, né? Porque o homem, ele ainda é mais reprimido, né? E aí eu tô falando agora num termo social, né? Não numa questão familiar, porque isso é bem subjetivo. Tem muitas mulheres reprimidas também a partir da família. Mas, então é muito difícil. E aí uma vez eu lembro que eu fiz um exercício que eu falei assim pra eles: agora então todo mundo vai levantar, né? E vai chegar pra alguém que tá aí com você, perto de você, vai dar a mão e vai falar: você pode contar comigo. E foi impressionante quanto eles ficaram emocionados, sabe? Assim, só de falar isso, de ouvir isso. Você pode contar comigo, você pode contar comigo, você pode contar comigo. O quanto que isso foi, todo mundo riu e todo mundo achou, sabe? Foi gostoso, deu pra sentir no ar, sabe? Quando eu falo sobre questões emocionais lá, geralmente eles ficam mais tensos, olhando, quietinhos. Mas quando eu falei isso e pedi pra eles fazerem exercício, como foi gostoso. Por quê? Porque isso é uma necessidade humana, gente. Não tem a ver com fraqueza. Vínculo, necessidade de troca é uma necessidade humana. Não tem a ver com você ser forte, com você ser bom, ser ruim, ser fraco. Nada disso. Tem a ver com a gente ser humano. Então, assim, saúde emocional é a gente topar, aceitar a nossa humanidade e fazer algo para que a gente viva essa humanidade de forma saudável. Então, pare de resistir a isso, né? Olhe para os seus medos, olhe para as suas dificuldades, para a sua timidez, para as suas proibições, para os seus traumas, para a sua relação com você. Vá resolvendo isso e vá se abrindo para pessoas que verdadeiramente têm alguma coisa para te oferecer. Porque aí você pode, de fato, estar sozinho fisicamente e não se sentir sozinho. E é uma delícia isso. É muito bom. E eu não tô falando de não sentir saudade, né, gente? Saudade é uma coisa, solidão é outra. Então, sentir saudade, é claro, as pessoas são importantes pra gente, a gente vai sentir saudade. Mas veja como é poderoso você tá num lugar sem ninguém, poder curtir a sua companhia e ainda assim se sentir extremamente seguro nos seus vínculos e no amor que você tem por dessas pessoas. Isso é muito poderoso, mas é uma conquista, é uma troca. Não acho que você vai construir uma relação íntima e profunda se você nunca se expõe, por exemplo. Se você nunca fala sobre você, ou se você não para e dá espaço para ouvir a pessoa, para acolher a pessoa, tá bom? Então a solitude fala exatamente sobre isso, sobre a gente poder curtir a nossa companhia, sobre nós sermos uma boa companhia, um bom vínculo com nós, sobre nós termos os primeiros a nos tratar bem, a ter atitudes construtivas, positivas, tá bom? E aí poder nessa quarentena, né, ter esse momento um pouquinho mais leve se você estiver sozinho. Isso é uma construção. Às vezes a gente só começa a se movimentar quando de fato alguma coisa difícil acontece, né? Então assim, a gente costuma falar que as crises movimentam, né, que as dificuldades movimentam. Não quer dizer que a gente só cresce, né, na dor. Claro que não, a gente pode construir muita coisa por escolha própria, né? Mas sim, abre um espaço para isso. Então, que tal a gente olhar para isso como uma oportunidade da gente se tratar melhor, né? Deixa eu ver aqui. E, de novo, né, gente? A gente só vai sentir segurança nesses afetos, né? Ou seja, a gente só vai estar bem enquanto solitude quando a gente tiver relações saudáveis, né? Não tem como a gente se sentir seguro com relações destrutivas, abandonadoras, críticas, abusivas, não vai sentir, tá? Então isso fica lá nos primeiros passos, junto com
tenham uma atitude positiva com você, tá bom? Eu vou passar já o exercício. Antes eu queria ler mais uma frase que fala assim, também de Jung. Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Jung. O que eu leio? Assim, a gente pode ler muitas coisas dessa frase, mas eu entendo como é exatamente na nossa humanidade, né? No fato de sermos humanos que tá o poder de cura. Então, a gente precisa ressignificar a nossa necessidade de vínculo, a nossa troca, né? As nossas emoções, acolher as nossas emoções, parar de brigar com as emoções. Muita gente fica ansioso porque briga demais com as emoções, né? Chora, conversa com alguém, pede ajuda, tá com medo, fala sobre isso. Aprenda a expressar essas emoções de uma forma mais saudável, porque se a gente ficar lá segurando, resistindo, a gente às vezes desenvolve um adoecimento de fato, tá? Então é na nossa humanidade, é na nossa ambiguidade, é na nossa... que existe o nosso poder, a nossa cura. É exatamente aí que existe, né? Então eu sei que a gente foi a vida inteira reprimido sobre muitas emoções, sobre muitas necessidades, sobre muitas expressões. A gente precisa agora, com adulto, retomar tudo isso, voltar para a nossa humanidade, né? Acolher as nossas necessidades, as nossas expressões. Isso tem poder. Você pode ver pessoas que têm uma capacidade de atrair outras pessoas, são pessoas que falam sobre sua humanidade, né? Então eu fiz agora até um quadro, não sei se vocês assistiram, quem ainda não assistiu, vai lá. Foi o primeiro vídeo, que o nome do quadro é assim: quem fala? Histórias para compartilhar e inspirar. Por que eu decidi fazer esse quadro? Porque quando existe alguém falando sobre a sua dor, é impressionante como as pessoas imediatamente se sentem vistas, acolhidas, naturalizadas. Tem muita gente na internet, gente, falando só sobre vitórias, glória e etc. E aí isso traz uma insegurança do tipo, caramba, essa pessoa tá vivendo tudo isso e eu tô sentindo tristeza. Tem algum problema comigo? Não tem, não. Não tem, não. Isso faz parte da sua humanidade. Não rejeite isso. Isso não te faz uma pessoa ruim. Isso te faz uma pessoa. E provavelmente essa pessoa também sente, né? E aí ela só não tá mostrando isso aqui. Então eu acho muito interessante a gente ter pessoas na internet falando sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, sobre as suas dores, sobre superação, sobre coisas que possam inspirar, porque isso ajuda a gente a ficar mais tranquilo na nossa humanidade, tá? Então essa é a intenção do quadro, né? Esse primeiro episódio foi a Júlia que fez, a Júlia Alvim, que até participou, a educadora que participou aqui comigo. Foi muito legal, porque é isso, né? Ela tá se expondo, tá se abrindo na sua história, né? E aí ela tá falando um pouquinho sobre a dificuldade de exposição, né? Que é uma coisa que ela vem batalhando e lutando, a timidez, etc, para poder estar na vida aí de forma mais autêntica. Bom, vou passar primeiro o exercício para vocês e depois vou ler um pouquinho, tá? Dos comentários. Então, vamos lá. Pega caneta, papel e vamos anotar o exercício. O exercício vai ser: vocês vão ter uma atitude, né? Pelo menos 2 atitudes por dia de relação com você. Então, olha só, quando eu falo, tô falando do papel pessoal, eu comigo mesmo. Então, eu vou, sei lá, fazer um exercício, eu vou fazer uma meditação, eu vou ler um livro, eu vou fazer os outros exercícios aqui das lives, eu vou buscar uma terapia, não sei. Alguma coisa por você, única, exclusivamente por você, tá? Mas eu quero que você faça 2, que pode ser uma menorzinha, uma mais fácil e às vezes uma um pouquinho mais difícil. E aí depois que você fizer essa atitude, né, fale, confirme, como eu falei, né, toda atitude tem uma mensagem subliminar. Então tá fazendo uma atitude positiva por você, confirme com essa mensagem, fale essa mensagem, não deixe que ela fique só subliminar. Eu mereço ser bem cuidado, eu sou importante, né? Eu mereço ser amado. Então, faça e fale uma atitude. Faça uma atitude e fale uma frase construtiva e positiva para que a gente possa começar a construir uma relação com a gente. Se a gente tem uma dependência muito grande para ter valor, né? Ou para receber só do outro, ou seja, eu só tenho valor a partir do que o outro faz por mim ou pra mim, ou eu só consigo receber coisas que o outro faz, aí, gente, realmente vai ficar muito difícil a gente ficar seguro, a gente se sentir seguro, tá bom? A gente precisa ter essa autonomia
de se ver e de fazer coisas pela gente, de se ver com valor e de fazer coisas pela gente, tá bom? Gostaram da live? Foi bom? Vamos ver aqui. Eu sou muito pessimista e emotivo. Veja, ser emotivo não é um problema, né? Às vezes, esse ser emotivo às vezes fala sobre algumas dores, alguns traumas que estão mal resolvidos, né? Então, não necessariamente é um problema. Agora, pessimista aí pode estar relacionado à sua autoestima, tá? Domingos, em relação à sua autoestima. Então, é importante você trabalhar um pouquinho sua autoestima. Às vezes as pessoas vivem, não sei se é o seu caso, né? Mas uma vida inteira de muita dificuldade, de muita dor, de muitos... isso, né? E aí não teve muitos momentos construtivos e positivos. E aí a gente precisa desenvolver um instrumento interno, né, de conseguir se ver de forma positiva, de proporcionar, às vezes, algumas coisas positivas pra gente, tá? No nosso autocuidado. O João falou, como é complicado vencer memórias afetivas. É verdade, João. A gente precisa de muito investimento, né? São traumas mesmo, marca a gente, né? E marca a gente não só psicologicamente, emocionalmente, como fisicamente, né? Muitas pessoas que passaram por algum tipo de abuso ainda reagem fisicamente, né? Tem clientes, por exemplo, que falam que dormindo, acorda assustado, como se alguém fosse bater, como se alguém fosse fazer alguma coisa. Porque é realmente uma marca emocional, psicológica, fisiológica. A gente precisa investir realmente. E essa é a intenção das lives, né, gente? A gente investir mais na gente, tá? Bom para que se sente muito triste. Não entendi, JFJ. Angélica, minha linda, obrigada. Mas eu não tenho essa pessoa que eu possa confiar para falar minha vida. E é isso que eu falei um pouquinho. Olhe para os lados, né? Olhe às vezes naquele colega distante, naquele amigo distante, num primo lá distante, que às vezes são pessoas que você pode olhar na atitude delas que são mais amorosas, que se importam mais, né? E aí às vezes invista, né? Nessas novas possibilidades, que às vezes é ali que a gente encontra. Moro sozinho. A solidão me incomoda, realmente. A solidão é muito incômoda, né? E a gente pode mudar isso, tá? Mas a gente precisa primeiro entender, né? Em qual desses aspectos a gente ainda tá mal resolvido ou, né, com dificuldade pra gente poder trabalhar. Se é uma questão minha comigo, se é uma questão dos vínculos que eu busco e que eu fico, tá? Também me incomoda a solidão. Na minha infância eu sofri bullying e preconceito. E provavelmente isso te marcou. E mais do que a agressão do que você sofreu, provavelmente isso definiu a sua autoimagem, né? Então, tem que olhar como você se trata hoje. Será que você se trata com preconceito e com bullying, né? Com perseguição por você mesmo? Olha pra isso, tá? Para você poder mudar essas atitudes internas, que são os pensamentos, e essas atitudes externas, que é o autocuidado. Eu me acomodei com a minha solidão, isso me gerou ansiedade, angústia, medo. É isso, Domingos. É natural que a gente fuja, né? Que a gente não queira entrar em contato com o incômodo. E aí, o meu convite é exatamente esse. Vamos entrar em contato, né? Vamos fazer alguma coisa disso para que a gente possa mudar, né? Para que essa ansiedade, essa angústia possa passar e que a gente encontre de uma forma mais produtiva, resolutiva, construtiva, né? Saída para essas emoções, para que elas não precisem se tornar ansiedade e angústia. A Rai perguntou, né, como pode ser mudado. Aí eu acho que um pouco de tudo isso que eu falei, tá, Rai? Assim, autoconhecimento, autoinvestimento, atenção, né, atenção ao que você pensa, ao que você sente, ao que você faz, tá bom? Tudo isso vai ajudar a mudar essa relação com você. Tá bom, gente. Obrigada pela companhia de sempre. Eu não vou conseguir ler, né, o que todo mundo colocou, mas eu espero de coração que tenha ajudado,
né, que tenha tocado vocês, que tenha dado uma luz, né, uma consciência, que vocês possam fazer alguma atitude diferente, né, nesse momento. Eu tô aí com alguns projetos que podem ajudar de uma forma mais... Eu tô recebendo muita mensagem, né, então eu tô com alguns projetos, pensando em algumas possibilidades de como poder estar ajudando mais gente, né, não só pelas lives, mas às vezes de uma forma mais individualizada. Eu não consigo atender individualmente todo mundo que vem falar comigo. Mas enfim, tô pensando, bolando alguma coisa e eu trago novidade pra vocês, tá bom? Uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Comece os seus exercícios agora, vai fazer alguma coisa por você agora, vai cuidar de você, vai lá fazer uma meditação, fazer uma lista de gratidão, trabalhar um pouquinho a sua fé, tá bom? Pra que vocês possam ter um bom fim de semana. Um beijo, até amanhã.